Começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Nossa programação você acompanha através da Web TV e Web Rádio Renovando Vidas, www.aravideos.com.br e www.ministeriodafamilia.com.br. Nossa programação tem como objetivo levar a palavra de Deus até o seu coração. Palavra essa que transforma, que restitui a nossa vida. Amém? Graças a Deus pela sua audiência, pela sua companhia na nossa programação. Queremos deixar um convite para que você navegue no nosso portal e acompanhe muitas outras ministrações diretamente do trono de Deus para a sua vida. Amém? E nós hoje iremos compartilhar a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Sempre agradecidos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de lermos, meditarmos e sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus a palavra do Senhor. Com certeza Deus vai falar ao meu e ao seu coração em conformidade com a minha e a sua necessidade. Vamos acompanhar a palavra do Senhor na leitura a partir de agora. Livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesare e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava no barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pico. Amém? Esta é a palavra do Senhor, que vem nos edificar, nos ensinar e nos trazer uma preciosa lição de vida através desta programação. Amados, nós vemos aqui neste texto, a partir do versículo de número 2, que a Bíblia nos diz que Jesus viu 2 barcos junto à praia. Jesus viu, Jesus está observando, Jesus está olhando, Jesus está vendo e Ele está providenciando a tua bênção. Não pense que Jesus está alheio à sua dificuldade, à situação que você tem vivido. Jesus está observando. Amados, estes barcos estavam no mar. Jesus estava na beira da praia e ele observava. Jesus via a dificuldade dos pescadores. Jesus via que eles haviam trabalhado durante toda a noite e voltavam com suas mãos vazias, com seus barcos vazios, sem nada terem conseguido. E Jesus via. Apenas uma palavra já nos dá um conforto tão grande ao nosso coração quando nós vemos a palavra de Deus dizer: e Jesus via e viu Jesus os barcos e os pescadores, né? Mas os pescadores, havendo desembarcado, Jesus estava olhando para estes homens, Jesus via estes homens. E estes pescadores então chegaram à beira da praia e desceram do barco. Eles abandonaram o barco. Amados, nós poderíamos colocar esta situação como algo que Deus tem nos dado. Lugares, situações em que Deus nos tem colocado. Se nós não alcançamos o objetivo,
Se nós não estamos com as nossas mãos cheias, muitas vezes nós desistimos, descemos do barco. E como ainda continua nos mostrando este versículo, a Bíblia diz que eles lavaram as redes. Eles desceram do barco, sabendo que não haveria mais possibilidade. Aquele dia estava determinado, que não foi um dia bom. Aquele dia, aquela pesca, aquele trabalho que eles desenvolveram, não havia mais nenhuma esperança de restituição. Eles desceram do barco, sabendo que nada mais poderia ser feito. Aí então eles lavaram as suas redes. Nós poderíamos colocar essas redes como os dons e os talentos que o Senhor nos dá, as ferramentas que Ele coloca nas nossas mãos. Às vezes, por estarmos desanimados, por desistirmos e descermos do barco, sairmos da situação, sairmos do local onde o Senhor nos plantou, nós então olhamos para a nossa vida e vemos que não temos mais as ferramentas, que ferramentas essas eram para ser usadas dentro do barco. Fora do barco elas não teriam mais nenhuma utilidade. Então, ao saírem do barco, ao desistirem daquilo pelo qual eles estavam propostos a conquistar, eles lavaram as suas redes, eles iam guardar, abandonar, enterrar as suas ferramentas. E nós estamos trazendo esta palavra para nós neste momento como aquilo que Deus nos deu, os talentos que o Senhor nos entregou, os dons espirituais que Ele nos tem dado. Se não estivermos no lugar certo, aonde o Senhor nos colocou, se estivermos fora do barco, desanimados, frustrados, nos sentindo entristecidos, porque não alcançamos o nosso objetivo, as nossas ferramentas não vai mais ter nenhum sentido, não vai mais ter como usá-las da forma correta. E aí então muitos de nós acabamos fazendo assim como esses pescadores, desistiram da pesca e foram lavar as suas redes. Mas, amados, ainda há esperança. Se caso você entende que talvez você tenha saído do foco, do propósito de Deus, porque você não via mais expectativas para a sua vida naquele lugar, se talvez você tenha desistido das ferramentas que o Senhor te entregou, porque fora do lugar em que o Senhor te plantou, você já não consegue mais trabalhar com as ferramentas, elas não têm mais utilidades para você, saiba que Jesus vê o seu problema. E se você quiser, se você buscar, o Senhor vai transformar a sua história, assim como Ele fez com estes pescadores. E a Bíblia continua nos dizendo, a partir do versículo de número 3, que entrando em um dos barcos, amados, Jesus entrou no barco. Aquele barco que os pescadores haviam abandonado, Jesus entrou lá. Jesus entrou no barco, que era o barco de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Amados, possivelmente, Jesus, ao entrar no barco, convidou os pescadores para retornarem. Voltem para o barco, porque agora eu estou com vocês. Talvez todas as coisas não tivessem dado certo até aqui, porque vocês estavam lutando com as suas próprias forças, porque eu não era convidado para estar no barco com vocês. Mas agora eu, Jesus, estou no barco. Venham, afaste o barco um pouco. E aí então Jesus falou para uma grande multidão. Jesus, dentro daquele barco, mostrou o que as pessoas precisavam fazer, como elas precisavam viver. Jesus ensinou muitas pessoas dentro daquele barco. E provavelmente esses pescadores estavam ali entendendo que simplesmente o que ia acontecer era isso. Jesus ia aproveitar o instante em que o barco estava sem a utilidade pela qual eles a usavam, que era a pesca, e iria então falar para a multidão, porque estando Jesus um pouco mais afastado da praia, ele conseguia visualizar a multidão. E as águas, elas levam a palavra. As águas, ela tem o poder de fazer como se fosse um eco, né? A palavra é transmitida de forma mais ampla. E Jesus então aproveitou estes barcos, entrou nele, fez um pedido. Simão,
E os outros pescadores atenderam o pedido de Jesus e Jesus dentro daquele barco. Aquele barco que aparentemente era algo que estava trazendo frustrações para aqueles pescadores. Era algo que estava fazendo com que os seus sonhos, os seus objetivos e até o sustento de cada um deles não fosse realizado. Jesus entrou lá e falou com a multidão. A Bíblia diz: e assentando-se Jesus, ensinava do barco as multidões. E a partir do versículo de número 4, nós vemos que a partir dali, o propósito de Jesus havia se cumprido. Simão e os demais pescadores colocaram o barco à disposição de Jesus, entregaram o barco para Jesus. Eles poderiam ter usado alguns argumentos, como por exemplo: Jesus, sinto muito, mas nós estamos cansados. Nós passamos a noite toda trabalhando e nada pescamos. Eles não reclamaram, eles não falaram nada. Mas Jesus via a situação pela qual eles estavam vivendo. Até aqui, estes homens não haviam falado para Jesus o que havia acontecido com eles. Jesus pediu para que o barco deles fosse usado, para que fosse transmitida a palavra de Deus para toda aquela multidão. E eles disseram: sim, Jesus, sim, Jesus. E Jesus cumpriu o propósito de falar para a multidão. Mas, amados, a partir do versículo de número 4, nós vemos que a partir daí começa o propósito de Jesus na vida dos pescadores, na vida daqueles homens. E a Bíblia diz: faze-te ao largo. Faze-te ao largo. Amados, quando Jesus diz faze-te ao largo, ele quer dizer: afasta-se para bem longe. Saia da beira do mar. Saia da zona de conforto que é a praia. Saia de perto da multidão e vamos ter um tempo de comunhão comigo. Vamos para o alto mar. Afasta-se para o largo, para o alto mar, para um lugar distante, aonde as pessoas já não poderiam mais ver. As pessoas já não poderiam mais influenciá-los. Provavelmente por estes motivos, Jesus pediu para que eles fossem para longe, para outro lugar afastado, longe da praia. Talvez o que Jesus tenha pedido para mim e para você em muitas áreas das nossas vidas é que a gente saia da beira, saia, vá ao largo, vá mais profundo, vamos mais longe comigo, vamos. Estes homens foram sem perguntar por quê ou para quê. Eles foram. E ao chegar lá, ao chegar no lugar aonde Jesus queria que eles estivessem, aí Jesus lhe fez a proposta: lance as redes ao mar e lançai as vossas redes para pescar, disse Jesus. Olha a firmeza de Jesus, amados. Olha a certeza que Jesus estava dando para estes homens: lance as redes ao mar para que vocês venham pescar. Amados, esses homens provavelmente tenham olhado para Jesus e pensado: este homem não entende nada de pesca. Primeiro, que ele é filho de marceneiro, provavelmente fosse um marceneiro também. Nunca havia tido experiências de pescar em alto mar. Esta não era a profissão de Jesus. O que Jesus entendia de pesca? Talvez estes homens pudessem se perguntar. E Jesus pede para que eles vá até o alto mar e lance as redes porque eles iriam pescar. Aí estes homens deram uma resposta para Jesus dizendo: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Amados, Simão Pedro, nos dá um ensino tremendo neste versículo, porque muitas vezes nós estamos investindo o nosso tempo, investindo as nossas forças, às vezes investindo até mesmo as nossas finanças, e aos nossos olhos nós não estamos vendo frutos. Mas Simão disse para Jesus: trabalhamos a noite toda e os peixes se pescam à noite. Se tudo levava estes homens a entender que dentro das possibilidades naturais, que é a pesca durante a noite, eles não pescaram,
Amados, quem dirá eles terem fé e esperança de pescar dentro das impossibilidades? Se nas possibilidades foi impossível, quem dirá dentro das impossibilidades? Mas o que Simão disse para Jesus foi: Senhor, meu mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos, porém, nós lançaremos as redes em cima da palavra. Ele disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra, Jesus, lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Amados, nós precisamos viver, crer, compreender e tomar posse da palavra de Deus. O que Jesus disse que você seria, você será. Aonde Jesus disse que você iria, você irá. Não tenha dúvida disso. Não importa as impossibilidades. Assim como Simão, Senhor, eu fiz a minha parte, eu tentei, dentro das possibilidades foi impossível, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Amado, sobre a palavra, sobre o chamado de Deus, de Jesus para nós tomaremos novamente as nossas ferramentas em nossas mãos. Talvez aquelas que já estivéssemos abandonado, esquecido, nós tomaremos posse delas novamente para a honra e glória do nosso Senhor. Precisa haver esperança em nós, precisa haver fé em nós, para que possamos lançar a rede sobre a palavra de Deus e não sobre a nossa própria força, e não sobre a nossa própria expectativa, e não sobre aquilo que nós achamos que seria natural acontecer. Nós precisamos lançar a rede no sobrenatural, nas impossibilidades, no que aos olhos dos homens pareçam impossíveis, mas sabemos que aos olhos de Deus são possíveis. Amém? E aí então a Bíblia diz no versículo de número 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Amados, eles lançaram as redes sob a palavra de Jesus. Mesmo talvez tendo eles alguma dúvida, mas eles falaram: nós vamos lançar, Senhor, sobre a sua palavra, porque a sua palavra é semente que dará bons frutos. Nós cremos. E lançaram as redes novamente. Talvez, amados, você diga: eu já estou cansado. Vocês acham que esses pescadores não estavam cansados? Eles trabalharam toda a noite. Talvez você diga: eu já estou desanimado, eu não consigo mais obter forças. Vocês acham que estes homens não estavam desanimados? Eles não tentaram uma nem duas vezes, eles trabalharam e tentaram durante uma noite toda. Não importa como você esteja, lança suas redes sobre a palavra do Senhor, porque a Bíblia garante que a vitória é certa. Isto fazendo, eles fizeram o que tinha que ser feito. Apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Vamos nos imaginar dentro desta situação, dentro dessa história, dentro deste quadro, estes homens mesmo desanimados, vendo que ainda, tendo eles trabalhado a noite toda, veio Jesus, pediu para que emprestasse o barco, colocou o barco na beira da praia, falou, não sabemos durante quanto tempo, para aquela multidão. Depois ainda pediu para que eles afastassem o barco, fosse para mais longe. Amados, eles foram obedecendo, cansados, desanimados, preocupados, porque provavelmente aquilo que eles precisavam ter, eles não tinham, pensando nas dificuldades familiares, nas contas que talvez eles teriam que pagar, nas coisas que eles teriam que honrar, preocupados, ainda assim eles foram. Amados, e Jesus pede para que eles lancem as redes, cansados. Eles pegaram novamente aquelas redes que eles já haviam lançado durante diversas vezes no decorrer da noite. Eles lançaram. E eles pescaram tanto peixes, amados, que essas redes chegavam a se romper em alguns lugares e alguns peixes até escapavam da rede. E eles pegavam tantos peixes, que eles não podiam mais carregá-los todos sozinhos. Aí então, olha que lindo que eles fizeram, amados. Este versículo de número 7 nos diz que encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Os barcos estavam tão cheios que o barco quase que tombava de tantos peixes que eles pescaram. Amados, a Bíblia diz que muito além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor tem preparado para nós. Esses homens, eles
nem imaginavam nessa possibilidade. A possibilidade que eles sonhavam, que eles pediam, que eles pensavam, era muito menor que isso, e olha o que eles conquistaram. Amados, a Bíblia diz no versículo de número 7 que estes que estavam com seus barcos cheios de peixes, vendo que as redes estavam se rompendo de tantos peixes que haviam, e vendo os seus companheiros um pouco mais distantes, fizeram sinal para que eles viessem. Amados, aqueles que estão com Jesus no barco precisam sinalizar para aqueles que estão distantes. Precisam mostrar que a bênção está com aquele que leva Jesus com eles, com aqueles que caminham com Jesus, com aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Eles fizeram sinais para que os outros pescadores também pudessem compartilhar desta bênção. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Amados, Jesus tem bênção para a minha vida, mas Ele tem para a sua também. Jesus tem bênção para a sua vida, mas Ele tem para aquele que está do seu lado também, talvez vivendo as mesmas dificuldades. E através do nosso milagre, da nossa obediência, da nossa fé, da nossa perseverança, Jesus vai alcançar muitas outras pessoas, porque as pessoas, ao verem o milagre de Deus na nossa vida, irão ter a sua fé fortalecida. Deus quer usar a mim e a você. Deus quer nos abençoar de forma sobrenatural. E Deus quer, através destes milagres, alcançar as outras pessoas. Amém? Amados, essa palavra é linda, ela fala diretamente ao nosso coração, ela nos mostra como é o trabalhar de Jesus. Amados, mas vá além. Não se limite em apenas ter ouvido esta ministração. Leia novamente esta palavra. Veja o que de novo o Senhor vai falar com você. O que Deus tem para acrescentar ainda na sua vida através deste texto bíblico. Nós lemos apenas 7 versos da palavra do Senhor, que já nos traz ensinamentos, amados, que nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo compartilhando a vontade de Deus. E nós temos este privilégio de termos a Bíblia nas nossas mãos, na nossa casa. Vamos dedicar um tempo para o Senhor, para lermos a palavra, para meditarmos, para orarmos. Vamos ter um tempo reservado para Deus, um tempo de qualidade, não aquele tempo no final do dia, quando você já está cansado e você não tem mais ânimo e disposição. Vamos reservar o melhor, o horário que você tem mais disposição para fazermos um devocional, para lermos a palavra, sermos ministrados por ela e para reestabelecermos as nossas forças, amém? Deus tem um milagre para você. Não desanime, não saia do barco, não guarde as suas redes. Permaneça firme, leve Jesus contigo e receba os milagres de Deus em nome de Jesus, amém? Fiquem todos com Deus, que a graça, que a paz e que o amor de Cristo venha trazer grandes bênçãos para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Eu te aguardo na próxima semana. Até lá!